Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Sandra e esse é o canal Redescobrindo o Ser. Vamos lá a mais uma leitura geral, coletiva, intuitiva, atemporal. Para você que chegou aqui até esse vídeo, pela sincronicidade do universo. Vamos lá, a gente vai começar com uma mensagem do oráculo da centelha divina, que traz sempre uma mensagem de conexão ou reconexão justamente com o nosso Deus interior, com a nossa essência, né? Com o nosso eu superior. Vamos ver o que a gente tem aqui de mensagem para essa semaninha. Peço desculpa pelo barulho aqui, o vizinho tá fazendo uma reforma. Vamos lá, oráculo da centelha divina. O que a gente tem aqui de mensagem? O relacionamento mais importante da sua vida é com a sua centelha divina, que é o seu eu superior, a sua verdadeira identidade. Você jamais se sentirá completo em qualquer relacionamento se não estiver em unicidade com a sua centelha divina. Torne-se um com a sua centelha divina e você perceberá a sensação de plenitude que isso trará para você. Assim, você não será mais a tampa da panela de ninguém, você será a panela inteira. Faça a seguinte afirmação: minha centelha divina me completa e me ilumina. Mensagem bem profunda, né? Que justamente nos traz a consciência de que o relacionamento mais importante que a gente tem é com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente procura no outro preencher vazios que a gente tem dentro de nós, mas apenas a gente pode preencher esses vazios por meio do autoconhecimento, por meio justamente dessa conexão com o nosso eu superior. É a gente lembrar que existe uma partícula divina dentro de cada um de nós, pois Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, coloca aí nos comentários se você quiser. Minha centelha divina me completa e me ilumina, né? As nossas respostas, as nossas necessidades estão todas dentro de nós mesmos. A gente só precisa silenciar um pouquinho a mente e olhar para dentro de nós, para a gente entender o nosso caminho, o nosso propósito e até mesmo num processo de tomada de decisão e de escolhas, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai aqui de tarozinho, o Golden Art Nouveau Tarot. Um tarô pequenininho que eu adoro. Tem uma energia fantástica. Vamos lá. Pra gente entender o que a gente tem de energia. Já começou virando. A gente tem aqui, olha só, o Pajem de Copas, seguido pelo Arcano do Enforcado. Eu ia falar, mas acabei não falando. Depois a gente tem aqui justamente o Sete de Copas, né? A energia do Enforcado fala bastante dessa energia que a gente traz aqui, que muitas vezes a gente precisa silenciar a nossa mente e olhar para o nosso interior para que a gente consiga acessar todas aquelas intuições, inspirações que muitas vezes a gente fica procurando no mundo exterior, né? Então aqui a gente tem como mensagem da semana, abrindo com o Valete de Copas, seguido pelo Arcano Maior do Enforcado e depois pelo Sete de Copas. Pessoal, pode ser que cheguem aí mensagens até vocês, novidades chegando, que podem até te levar a um processo de tomada de decisão de escolha, né? Olha como a energia está conectada com a abertura aqui da nossa mesa, né? O Sete de Copas fala muitas vezes das escolhas que a gente tem que tomar na nossa vida. E eu vejo que chega aí uma energia para você que chegou até esse vídeo aqui, né? Aleatoriamente, né? Mas nada é aleatório pela sincronicidade do universo, que pode ser que chegue até você uma mensagem, uma novidade ou alguma surpresa, algo aí que chega até você e que te coloca numa situação de você tomar alguma decisão. Mas muitos podem se ver aí incapazes justamente dessa tomada de decisão. O Arcano do Enforcado, ele traz uma limitação. É alguém que não está conseguindo enxergar uma saída, que se vê aprisionado numa situação. Mas essa limitação, ela muitas vezes ela é autoimposta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a limitação está muito mais na nossa mente. A gente está falando aqui de um bloqueio mental, de alguém que se limita, alguém que se impede, que pensa estar numa situação
da onde não se tem saída, né? Mas aqui eu vejo que pelos próximos dias pode ser que chegue um lampejo de luz até você e que você, enfim, consiga sim tomar uma decisão ou fazer uma escolha na sua vida, tá? É importante aqui a mensagem no sentido de que muitas vezes quando a gente está inserido em um contexto desafiante, quando a gente está vivenciando alguns problemas, a gente entende que a gente não tem saída, né? Que não há nada que possa ser feito, que é a pior situação da vida. Mas muitas vezes esses problemas, esses desafios, eles são muito mais mentais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que está muito mais na forma como a gente está se vendo nas situações, na forma como a gente está se colocando diante das intempéries da vida. E aqui o arcano do enforcado vem dizer que às vezes é necessário a gente mudar o olhar com relação aos acontecimentos da vida. E essa energia também está conectada com a tiragem da semana passada, né? Mas o arcano aqui do enforcado, enquanto na semana passada a gente precisava reavaliar a nossa postura perante a vida para conseguir atingir certos objetivos, aqui o arcano do enforcado está falando que é preciso ver as situações sob um outro ponto de vista. A partir do momento em que a gente sai da nossa posição subjetiva inserida num contexto, a gente consegue olhar uma situação por outro ângulo, né? Sob um outro ponto de vista, e talvez a gente perceba que nem tudo é tão ruim quanto parecia. E que quando a gente consegue fazer esse movimento, né? Isso até tem um exercício de PNL muito legal, que é a gente se desindividualizar das situações, né? Dos contextos, para que a gente não tenha subjetivismo, né, na avaliação, é a gente conseguir ser mais objetivo e mais racionais analisando as situações, para que a gente consiga enxergar uma saída. E aqui, quando a gente muda o nosso olhar, a gente percebe que nem tudo é tão ruim quanto parecia. Eu só não estava conseguindo acessar esse outro ponto de vista. Então, aqui a gente está falando de bloqueios mentais, a gente está falando de crenças limitantes, de pensamentos que te impedem, sim, de tomar decisões sadias para sua vida. E a partir do momento em que você muda esse olhar, se você prestar atenção aqui no arcano do enforcado, é uma figura, né? O arquétipo fala aqui de uma figura presa pelos pés, de ponta cabeça, tá vendo que ele tá amarrado por um pé só, o outro tá aqui. E aqui ele está supostamente com as mãos amarradas nas suas costas. Mas a partir do momento em que ele muda o seu olhar diante das situações, uma luz, uma iluminação, uma resposta, uma saída chega até a sua mente. E aí ele é capaz, sim, olha aqui o 7 de copas, que remete às escolhas da vida, tá? Ele é capaz, sim, de tomar uma decisão, de escolher um caminho com mais sabedoria, tá? Pessoal, o que é importante aqui da gente entender também de energia para essa semana? Muitas vezes a gente precisa sair da ilusão. Às vezes a gente fica muito também no nosso mental, no plano das ideias, formulando mil planos, mil planejamentos, né, 1000 projetos. E a gente às vezes está se autoiludindo também com relação a alguma situação. O 7 de copas também pede que a gente tenha sabedoria para escolher, que a gente saiba sair da ilusão. Então, pessoal, saiba sair das tentações da vida, né? Esse 7 de copas fala muito das escolhas decorrentes de tentações ou de más interpretações da realidade. Por isso que aqui é importante a gente saber silenciar a nossa mente e tirar todo esse barulho, toda essa influência que muitas vezes a gente se deixa levar pelo mundo exterior, pela ideia do outro, ou até mesmo pelas nossas influências internas, que são os nossos pensamentos repetitivos, nossas crenças limitantes, nossos paradigmas, que levam a gente até mesmo a uma ilusão. Aqui eu vejo que você tem toda a capacidade de tomar decisões assertivas pelos próximos dias, mas para isso é necessário que você saia desse barulho da sua mente interior, consiga silenciar sua mente e se conectar, com o quê? Com a sua centelha divina, tá bom? Eu ia tirar mais cartas, mas eu acho que a gente já tem bastante informação para a gente refletir aqui pelos próximos dias. No fundo do deck, olha só quem que eu tenho aqui. Eu tenho o Rei de Paus, né? O Rei de Paus é aquele que realiza, ele tá ligado ao elemento fogo, tá falando muito de criatividade, de expansão, de autoridade.
no elemento fogo, que é justamente a capacidade de materialização, de expansão e de colocar em prática os seus projetos. Mas para isso, é preciso que você saia desse plano mental que te impede de decidir, de tomar, que te deixa até mesmo numa certa ilusão, né? Às vezes, eu posso estar me conectando com pessoas que estão aqui vivendo meio fora da realidade, né? Pessoas que não vivem a realidade, a vida como ela é, que ficam sempre no e se, ou bolando 1000 projetos na sua mente, mas nunca colocando em prática, tá? Talvez seja o momento de realmente você mudar o seu ponto de vista e sair dessa situação limitante em que muitas vezes é a gente mesmo que se coloca, tá? Como um processo aí de autossabotagem muito claro que nos impede de seguir em frente na nossa vida. A partir do momento em que você toma para si a responsabilidade do seu destino e começa a se conectar mais com o teu eu superior, olha aqui a mensagem. Você tem tudo para atingir os seus objetivos e tomar decisões mais assertivas na sua vida, tá bom? Vamos finalizar a leitura com uma mensagem do Oráculo das Intenções, pedindo desculpas novamente por esse barulho, né? Alguém com uma furadeira. Vamos ver o que saiu de energia aqui. Compreensão. Nossa, gente, olha, a energia, ela é maravilhosa. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Pessoal, que mensagem super conectada, né? A gente tem tudo a ver aqui com a abertura da gente se conectar com a nossa centelha divina e permitir acessar as orientações que o nosso eu superior está mandando pra gente. Silenciar o barulho da nossa mente, foi o que eu falei logo na abertura do jogo. Sair do barulho do mundo exterior, do diz que me diz que, e até mesmo do nosso barulho da nossa mente interior, da nossa influência interior. A gente precisa silenciar o externo para compreender o interno. Entrar em contato com o que o nosso coração, que é o nosso eu superior, quer nos dizer e permitir entender o que a vida está lhe propondo. Olha aqui quantas possibilidades estão se abrindo à sua frente. Mas para isso é necessário saber enxergar tudo aquilo que o universo está trazendo para a gente. Pessoal, essa foi a mensagem, a leitura da semana. Se você gostou, curta, comente e compartilhe se assim você o desejar. Eu sou a Sandra, esse é o canal Redescobrindo Ser e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.